E a situação do Rogério, Mauro? Foi bem, o Rogério mais uma vez contra o Abel Ferreira. É o treinador hoje que sabe mais enfrentar o Abel Ferreira, o Rogério Ceni? Assim, o Rogério é um bom técnico, né? Ele, eu falei há pouco, ele tem um bom retrospecto desse confronto. Não sei se é o que mais sabe enfrentar. O Filipão também tem aliás, o outro que mais venceu o Palmeiras na temporada. O Cuca não sabe enfrentar. Mas você acha que tem a ver? Acontece isso. O Klopp... O Cuca não sabe nem com 12, com 15 contra, sei lá quanto. O Klopp com o Guardiola. Ele perde, pô. Mas tem essas coisas, né? Todo ano, pô. Não é só às vezes que a gente fala do encaixe. Ô, Vamp, você tem como como atleta, você teve essa sabe, sensação. agora, Alguns sabe times, alguns adversários, você não consegue. O Klopp com o Guardiola. São dois grandes treinadores. Ontem sempre, né? O retrospecto do Klopp com o Guardiola é impressionante. Você como atleta, você tinha alguma coisa assim contra algum time, alguns jogadores, por exemplo? Pode ser até dizer nem time, um jogador. Eu achava sempre que ia jogar bem contra o São Paulo. É. Toda vez que eu jogava um clássico. Isso também é coisa pessoal, individual. Não, porque eu queria saber se vocês acham que tem a ver com isso, de saber mesmo enfrentar o Abel Ferreira. Às vezes encaixa. Ou é mais. Coincidência? Pode ser, mas às vezes encaixa. Às vezes o jogo encaixa. É que nem o Brasil com a França. O César Sampaio estava me falando outro dia que jogar com a França é um terror. Falou, o jogo do Brasil não encaixa com a França de jeito nenhum. Não encaixa se o time da França é melhor. Quando o time da França não for melhor que o time brasileiro, vai encaixar. Então isso aí é muito relativo. Essa história é... Depende do Zidane não jogar de que melhor França estavam falando, né? A França de 86, a França de 98, pois é, a França atual campeã do mundo, cada uma tem um A estilo. França de 98 foi um baile, aquele jogo em Frankfurt. Um baile. Um baile. Não, em 98 em Paris. Em 2006. Em 2006. Um baile do Zidane. Em 2006 foi um baile em Frankfurt. Foi um baile. Foi um baile. Foi uma partida do Zidane que, olha... A maior partida que eu vi na vida Eu falei na transmissão, falei, Jesus do céu, acho que eu nunca vi um jogador numa Copa do Mundo fazer uma partida tão grande como está fazendo. A maior partida que eu vi na vida presencial... Foi um baile. Então, agora, tem outras seleções mais fracas que o Brasil ia se dar bem contra a França, na verdade. Acontece. Então, isso aí se encaixa, é questão muito do jogo, né? Do momento, né? Esse negócio de encaixar depende do que você tem de material humano, né? Mal. Mas tem um bom retrospecto nos jogos com o Abel Ferreira, o Rogério. Agora, eu acho que a grande questão de São Paulo do Rogério é assim, eu acho que o Rogério, ele discursa cobrando jogadores, ele quer ser campeão. Ele falou alguma coisa, né? Pela primeira vez eu não fui campeão e tal, não vou ser campeão esse ano. Bem, essa é a situação do São Paulo, gente. Ele está num clube que não tem condições de oferecer a ele material humano melhor. Tem mais até do que poderia. Se você pensar nas contratações que fez em São Paulo ao longo desse ano, desde o começo da temporada, quando ele e o Muricy, juntos até meio que cobraram isso do presidente, da diretoria. Mas não conseguiu ganhar nada esse ano, nenhum título. Teve oportunidade, foi a 2 finais, foi uma semifinal de Copa do Brasil. A campanha no Brasileiro é sempre uma campanha muito aquém. Você pega o caso do Fortaleza. No momento que o Fortaleza foi eliminado das competições eliminatórias, ele tem a segunda melhor campanha do retorno, né? Está ali perto do Palmeiras e está de novo rumando para a Libertadores. No momento que ele saiu daquela maratona que de fato não tinha elenco para tanto, o time rapidamente se recompôs e está rumando as primeiras posições. Ali não as primeiras, mas uma ótima colocação. O São Paulo não consegue fazer isso. O São Paulo foi eliminado, já perto do Botafogo, ontem empata com o Palmeiras, só Deus sabe o que vai acontecer contra o Coritiba. E o Rogério está envolvido nisso tudo, né? Ele é o técnico do time, evidentemente. Eu acho que o São Paulo não tem como oferecer muito mais do que isso. Então, se ele quer ser campeão, talvez não seja o clube onde ele possa trabalhar. Porque o São Paulo não vai oferecer ele mais do que o Palmeiras oferece ao seu técnico, o Flamengo oferece ao seu técnico, o Atlético mesmo, com alguns jogadores que eventualmente saiam aí, com essas mudanças que estão vivendo lá em Belo Horizonte, estádio e isso, aquilo outro, dívida, benfeitores, enfim, é um rolo danado. Isso que eu ia falar, Mauro, mas então ele só todos eles têm mais. Em 3, 4 clubes. Não só ele, qualquer um. Sim, mas aí... Para competir em todas as frentes, ou no Atlético Paranaense. Que tem um bom elenco, estrutura e condições de trazer um outro bom jogador, como fez esse ano, né? O Atlético tem o elenco mais caro da sua história. Da história do clube. Aí, assim, um jogador de 10 milhões? Sim, mas ao mesmo tempo, essa coisa, né? Pô, o Rogério com o Abel, de fato, tem... Mas ao mesmo tempo, a pior derrota da história do Campeonato Paulista desde 1902, uma final entre grandes, os 4-0. Atuação horrorosa do São Paulo, uma atuação brilhante do Palmeiras nas duas coisas. Quer dizer, você pode pegar o recorte. Mas o Rogério conseguiu vencer o Palmeiras, conseguiu eliminar o Palmeiras na Copa do Brasil, ainda que com polêmica de arbitragem, mas também derrota pavorosa. Né? Então, assim, do jeito que você quiser, não só no futebol, na vida você pode adaptar, você pode torturar a estatística, você pode esquecer, tipo, o recupero esquece algumas coisas, tal, enfim.
Mas, de novo, aí voltando ao que mais importa, né? O confronto Abel contra Rogério, Rogério contra Abel, é o treinador do São Paulo. E o Rogério deixou mais uma vez claro, possivelmente não teremos grandes reforços para 2023, né? Eu acho que também é um discurso que não estou dizendo que é ensaiado para sair, mas a também falou, gente, real, legal, conseguimos esse empate, mas, velho, vai ser difícil 23. Vai ser mesmo. Sexta-feira aqui no Bate Pronto, eu falei aqui no programa, eu acho que o Rogério não fica para a temporada que vem. Eu também acho que não. A cada coletiva depende do jogo. Quando perde, você vê que vai bom-humorado, não, tá tudo ruim. Na coletiva de ontem, eu já acho que, se me perguntar hoje, eu já acho que ele já fica. Mas se for mal contra o Curitiba, eu já acho que ele já vai. Do time do igual o Rogério. Eu acho que o Rogério fica se mudar essa gestão e o São Paulo arrumar uma grana para 2023. Senão vai embora. Mudar a gestão? Como assim? A gestão é entregar para uma SAF, convencer o conselho da necessidade de uma SAF, arrumar um mecenas aí que queira botar grana, ou então arrumar um parceiro como tem o Palmeiras, a Crefisa, porque nessa situação eu tenho uma sensação que o Rogério vai pegar o boné. Aliás, se continuar isso no São Paulo, não deveria voltar nunca mais. Rogério, São Paulo, Zico, Flamengo, Falcão, Internacional, não dá, estraga tudo que esse rapaz já fez ao longo de uma carreira lindíssima. Ele teve uma carreira linda como atleta. Estraga. O nego da arquibancada chamando ele de burro. Para com isso. Para com isso. Então, quer dizer, ele não precisa disso. Ele tem muitos clubes do Brasil para dirigir. Onde ele passou, ele foi campeão, exceto o Cruzeiro. Aliás, sabiam que no Cruzeiro não recebeu R$1 até agora? R$1. Ele não recebeu R$1 até agora do Cruzeiro. Liga pro Ronaldo. Mas aí ele vai falar, não é minha responsabilidade. Eu acho que é hora dele ligar para alguém Cruzeiro, mesmo. Né? R$1 não recebeu do Cruzeiro. Nada, Vampeta. Nada. Nem um tostão ele recebeu do Cruzeiro até agora, o Rogério Ceni. Me falou, tá lá, tá gravado. Ele mesmo falando, ele não recebeu R$1 do Cruzeiro. Então, gente, vai em outro clube, vai pro exterior, tá aprendendo a falar inglês fluente, isso é bom. Já está no estágio nota 8 de inglês aí, o Rogério Ceni. Isso é bom. Vai para o exterior, vai dividir. Vai um time pequeno na Espanha, na Itália, para começar a ser conhecido no exterior. É isso que tem que fazer o Rogério. Não dirigir o São Paulo e ser chamado de burro na arquibancada. Mas ele tem mercado no exterior, na opinião de vocês? Eu acho que ele é um cara que de bobo não tem nada. Que vai ter. Ele já está trabalhando. O sonho dele antes de ser treinador era esse. Ele quer dirigir um grande time na Europa. O projeto de vida como treinador dele é esse. Vai precisar de um agente que o coloque lá no mercado, né? Um cara que tenha penetração no mercado e ter a humildade que muitos técnicos brasileiros não têm de começar num time pequeno. Isso aí. Como acontece com muitos técnicos argentinos que vão para a Europa, o cara começa num time pequeno. Alguns não dão certo, voltam para a Argentina, outros ficam por lá. Pegar um time que briga ali para não cair, um time de repente até de segunda divisão, para fazer o time subir, como ele pegou o Fortaleza, como ele fez essa trajetória do Fortaleza, eu não me surpreenderia nem um pouco se o Rogério topasse ir para um clube que vai pagar menos do que ele pode ganhar aqui no Brasil. Também não. Mas que vai abrir a porta para ele. Sim. Ele faz um trabalho bom, uma temporada, consegue lá um time que tenha material humano razoável para, ou a meta, subir, ou a meta, permanecer aqui na Série A, na primeira divisão. Se tornar conhecido. Aí você tem a chance, você pega um time pequeno, médio, na Europa, você vai ter, foi na Itália, você vai jogar com o Milan, contra a Juventus e contra a Inter, em casa Roma e fora. Também, Lazio, fora Lazio, Napoli e Roma. Falei, se os três maiores, o Napoli, por exemplo, é o melhor time do momento na Itália. Líder do campeonato. Então você tem aí pelo menos uns 12 jogos com times de primeiro escalão e os que vêm logo ali abaixo, times de Liga dos Campeões e tal, com frequência. E você vai enfrentar esses caras. Aí tu faz o jogo do ouro com um, você sapeca ali uma vitória em cima do outro, empata com outro grande. Começa a ser conhecido. Todo mundo começa a olhar, fala, pô, que é o técnico desse time aí. É isso aí. Pô, é um brasileiro e tal. Quem quer fazer? É difícil, uma caminhada difícil. Você vai ter que passar, não só a questão de idioma, né? Ninguém te conhece, você não sabe, ninguém sabe qual a sua história, o futebol brasileiro não é visto lá fora e tal. O Rogério jogou no São Paulo, foi campeão muitas vezes, São Paulo é um clube importante no Brasil, batia falta e tal. Que legal, coisa excêntrica, o goleiro que bate falta. E daí? As pessoas só vão se convencer se o cara chegar a fazer um trabalho. Agora, para isso, tem que fazer todo esse caminho que não é muito diferente do que ele fez no Fortaleza. Que ele dirige o São Paulo, aí é demitido do São Paulo, até uma coisa até meio bizarra que acontecia na gestão anterior, né? Usava os ídolos como escudo, depois mandava embora. Ele sai em 2017 e aí ele aparece no Fortaleza, ninguém esperava aquilo. E faz um trabalho bacana. Quer dizer, eu acho que é a mesma caminhada, né? Mas para isso precisa ter alguém também que o ajude a jogar ele nesse mercado, se ele tiver esse objetivo. Eu acho que seria bem mais interessante, de fato,
se ele tem essa meta, ele está se preparando para isso, do que ele ficar vagando por esses clubes aqui. Ficar rodando aqui, vai ficar rodando, vai no Cruzeiro, Flamengo, São Paulo, né, Fortaleza, amanhã o quê? Atlético Paranaense. Aí vai não sei para onde. A mesma coisa de todos os outros, né, exato. E se ele tem essa ambição de ser campeão e tudo, não vai ser campeão no primeiro time que ele pegar lá fora, não sei que pega na Série B. Mas você vai crescendo, você vai sendo conhecido, vai estar em campeonatos que tem mais visibilidade, enfim. Você acha que é a melhor opção pro Rogério? Depende do quão grande é o desejo dele de viver fora do país e seguir uma carreira assim. O mesmo vale, se for para a Espanha, pega lá, como o Eduardo Cudê, saiu do Inter, foi para o Celta de Vigo. Ele joga 2 vezes com o Real Madrid, 2 com o Barcelona, 2 com o Atlético, 2 com o Valência, 2 com o Sevilha, 2 com o Betis. Posso colocar o Betis na roda também, hoje. Só tem 6 times que jogam de Liga Europa e Liga dos Campeões, você vai jogar em casa e fora. Então você empata com um, ganha do outro, monta bem a sua equipe, todo mundo começa a perceber. Amanhã o cara consegue se encaixar num time maior e assim ele vai seguir na carreira, né? Funciona mais ou menos assim. O Klopp vai pegando um nome aqui. Ele começou no Mainz, depois Borussia Dortmund, sim, agora normal, né? 2015. Então assim, o da carreira. Aí você pega outro monstro, Guardiola, ele já tinha uma história, era treinador do time B e ele mesmo falou pro presidente dele, que é o dos primeiros dos 7.438 livros merecidos do Guardiola. O primeiro livro se chama da história dele, Não Tendrá Cojones. Ele falou isso para o presidente do Barcelona. Você não vai ter, né, cojones para me colocar como treinador do Barcelona. E teve, parece que foi uma boa ideia. Então, assim, todo mundo comete de um jeito, né? Um pouco mais, um pouco menos, mas sim. E como é a trajetória de vida dele, ele pensou, quando ele definiu ser treinador, ele falou, eu quero ser treinador na Europa. Eu coloco isso sempre. É claro que treinador se depende, como qualquer treinador, de uma série de circunstâncias. Agora, como atleta, ele ainda batia faltas nos treinos e ele falou, eu vou ser o maior artilheiro, goleiro da história do futebol mundial. Conseguiu. Ele é um cara de meta. Então, assim, não estou dizendo que é a mesma coisa, porque a falta, claro, precisa ter a falta, mas vai lá, bate, vai lá e treina, tudo aquilo dos méritos inegáveis do Rogério. Mas esse é o tipo do cara, pela inteligência, pela capacidade de trabalho, pela perseverança, resiliência, todos os termos que você quiser usar, cabe no Rogério, positivamente. Então, ele pode chegar nesse estágio. Agora, como destacou o Mauro César, não é nenhum demérito dele ou dos outros, e nenhum mérito também dos outros, é fundamental, sobretudo na Europa, que você esteja sendo agenciado pelo cara certo. Mas dar um passo para trás é inteligente por parte dele. Se bem que se bem que teve que treinar um time intermediário na Europa, não é passo para trás, coisa nenhuma. É um passo inteligente. Mas ele deu aqui no Brasil. Porque ele cometeu uma burrada gigantesca de assumir o São Paulo sem nenhuma preparação, saindo do vestiário. O cara sai do vestiário para ser técnico, ele não vai conseguir nunca. Nunca, porque vestiário é uma coisa, técnica é uma coisa, o jogador que sai de vestiário é outra completamente diferente. Tem um ex-jogador aqui, campeão do mundo, sabe disso. O cara sai do vestiário e acha que pode ser técnico. Dançou, né? Nossa, já foi horrível a passagem dele. Aí ele ouviu um amigo dele, chamado Muricy Ramalho, que falou pra ele, ó, é o seguinte, o Tele também tinha oferecido a mesma coisa pra mim, e eu falei pro seu Tele, seu Tele, eu não tô pronto. Aí o Tele falou, vai lá pro Nordeste. O que ele fez? Ele foi lá pro Fortaleza. Aprendeu, ganhou título lá no Fortaleza, campeão da Copa do Nordeste, campeão cearense, campeão da Série B do Campeonato Brasileiro. Onde ele passou, ele foi campeão, exceto no Cruzeiro. Flamengo também foi campeão até da Copa Guanabara. O Mauro meteu aqui, eu não esqueci, são 4. São 4, esqueci. Esse ano não ganharam, né? Não, mas com o Rogério ganhou. Então ganhou. Campeonato Carioca, Taça Guanabara, Campeonato Brasileiro, Série A, Supercopa, 4 títulos ganhando o Flamengo. Então ele deu um passinho para trás, né, inteligentemente. Aí, na coisa do Cruzeiro foi mal, porque ele ficou com a imagem do grande Cruzeiro, né, deixou o Fortaleza na hora errada, foi mal, mas veio para o São Paulo mais preparado. E agora ir para a Europa num time menor, isso não é passo atrás, isso é passo inteligente. Não, ir para a Europa, não, passo inteligente. Você vai para a Europa num time menor, mas é passo inteligente, porque você vai para o mercado. Se isso acontecesse. Que se você se destacar, vai estar bem. Mas você olhando o mercado assim, a gente está aqui todo dia, tá aí para terminar o campeonato menos de um mês, vem Copa do Mundo, aí a temporada começa em janeiro, vai ficar praticamente 2 meses aí para você se organizar. Olhando os times aqui no Campeonato Nacional, em relação à carreira do Rogério, se não tiver nada aí que nem o Mauro falou, é humildade, um time menor em Portugal, ou ali na Espanha, na Itália, né? Algum país aí lá na Europa que seja mais próximo. Eu estava vendo até os gols aí da Liga Europa, a terceira divisão, como é que fala lá? Também é National League, né? Que fala o nome? Conference League. Conference League.
Aí tinha um time da Noruega, né? Tava passando os gols lá, e o cara falou, esse treinador é promissor aí, ó. Treinador que pode ir pra Primeira League, tá todo mundo de olho. O cara faz um trabalho bem na Noruega, né? Tá vendo? Tá todo mundo, não sei se é o Malmo que é do time. Malmo é da Noruega, não? Malmo da Suécia. Então da Suécia. Ó, esse treinador já está sendo visto aí pelos times da Premier League. Ou da segunda divisão também ali do campeonato inglês. Se não tiver nada disso para ele lá na Europa, que ele tem gente da comissão técnica dele que é europeu e gente que já trabalhou com ele que está na Europa trabalhando, na comissão técnica dele. É isso aí. Não tiver nada disso, olhando o cenário nacional, vou olhar o cenário nacional, não digo nem aqui na América do Sul, né? O cenário nacional. É aquilo que você falou, Pilhado. Tira não vai pro Flamengo, O que não. ele falou? Deixa ele falar na voz dele. O que você falou? Eu te descansei um Ah, pouco. deixa ele quieto. Então não vai pro Flamengo. O Abel não vai pro Palmeiras. Não vai assumir o Corinthians. Atlético O Internacional difícil. tá bem, não vai. O Atlético Mineiro. Desculpa, entrando um pouquinho Talvez no o tema. Atlético. E a seleção brasileira? O Atlético. Não. Que vai ficar sem treinador. Eu acho que ele não Eu acho que ele não tá chance, nada pronto aí. O Atlético Paranaense também não. Aí você vai pegar assim. Aí vai sobrar o quê? Curitiba, Cuiabá. O Bahia com SAF. É um negócio interessante. Opa. Botafogo com o O SAF. Vasco com SAF. Botafogo com o SAF. Mas o Botafogo, o treinador não sai. O treinador tava aí. O Vasco se semana- subir pra Série A. Sabe, só. A melhor coisa mesmo, viu? É pensando bem, é ficar no São Paulo e organizar. Eu não acho. Não tem, Nilson, vai pra Ó, onde? eu acho Vai difícil ficar também. tomando. Aqui, eu tô aqui. Mas se ficar desse jeito. acho Não, que- o seu eu pecado. acho- Ó, Rogério, desse treinador, você jeito- fala assim, ó. Ô, você sabe, ele não Você é fala assim, perdedor. não, peraí. Irrita ele perder. Peraí. Sim. Isso é como atleta. Passa o pano, bota debaixo do tapete, é como treinador. E a carreira dele como treinador tá começando mal? Ele já é campeão da Copa do claro que Nordeste, não. campeão da Série B, Menos do campeão São- brasileiro, apesar menos de do pilhada, São Paulo- do São não Paulo não importa ganha como nada. foi, ganhou o Campeonato Brasileiro, Campeão, claro. Vampeta. ficando olhando o Inter jogar. Vampeta. Ele terminou a temporada, No São sou campeão Paulo, não, brasileiro. claro. Se Sou campeão continuar brasileiro assim- e que não aceita aí Se o continuar- Flávio Mimi aqui. Sua que não sorte é aceita. que eu não posso falar muito Se hoje. continuar assim no São Paulo, vai ficar sem ganhar nada. Então, minha cara, E isso não é Quem característica do garante que ele Rogério, não saia do ganhar. São Paulo e ele tiver oportunidade, vai pro Atlético Paranaense, eu duvido que o Filipão vai parar e deve normalmente estar ali com moral, vai botar o Paulo Turra para dar sequência. Aí vai dizer assim, então... Eu tá bom, acho que ele só eu vou poderia ir jogar pro o campeonato. Atlético Paranaense ou pro Mineiro. Porque o Mineiro também tá mal. Resumindo tudo, não tem nada, se não tiver nada pra Europa, ou um desse time aí que seja SAF, Bahia virando e Vasco, olhar mesmo assim, ó, que queira ou não, São Paulo estádio próprio, tem seu treinamento, tem sua dificuldade, que os outros também têm, viu? Não vai achando que ninguém tá todo mundo Claro. voando financeiramente, não. O Santos tá aí, ó, se organizando. A melhor coisa, se não tiver nada pra Europa, é se organizar e ficar no São Paulo. É uma opinião minha. Não, eu também acho. Não, eu só acho, ó, o Mauro lembrou o Atlético Paranaense, é um, e o Atlético Mineiro. Porque no Flamengo não vai. Acabamos de falar eu acho aí. que no Palmeiras o Abel Ferreira não sai. O treinador do Botafogo tava... Corinthians, dificilmente o Rogério Sexta-feira eu tava comandaria o acompanhando uma Corinthians, né? entrevista do treinador do Mesmo Botafogo. Palmeiras, né? Vocês Mas- acham que o Rogério comandaria um Corinthians da vida? Não, isso que eu já Com toda a falei. rivalidade? Nesse eu momento, acho não. difícil. Nesse Não, nem o momento, Santos. não. Mais Time pra São frente, Paulo, não. Mais pra quem frente sabe? pode vir a ser. Porque vai se distanciando o ídolo, o craque, É um treinador, monstro, Mauro, mito que tá tricolor. começando assim, ó. Sim. Ó, você vê, o Dorival tá aí na pegada. O Dorival tá na pegada Muito aí com bem. o Flamengo pra ganhar a Copa do Brasil e a Libertadores. O Dorival nunca ganhou um brasileiro, pô. Nunca. O Cuca veio ganhar um brasileiro faz o quê? O Rogério já ganhou A e ano B. passado, A né? e B já ganhou. Não, 16. 2016 o Palmeiras e ganhou. Isso. Olha quanto tempo o Cuca tá na pista aí. Rogério ganhou E A e B. outros, Abel, e que era outros, e azarado, outros, e foi outros. campeão da América, Então, campeão dizer do assim, mundo. ficar Acontece. emburradinho, ó, fui um jogador vencedor, ganhei tudo. Ganhei Libertadores, Mundial. Agora, como treinador, quero a mesma coisa. Não é assim não, irmão. Já bota, ó, separa ali os troféus e vamos ripar agora como treinador, que não tá ruim também não. Pelo começo de carreira dele, ó. Copa Claro do que Nordeste, Brasileiro, Campeonato Carioca. Série Brasileiro A e B. Olha quantos tem aí que há um Meu tempão maior que tá na pista. E O nunca treinador mais conquistou vencedor isso. do Fortaleza. Ele tem uma, A já tem um depender do currículo- nível de cada um. Ó, tem o Ederson Moreira aí que conseguiu subir com o Botafogo, foi campeão da Série B, tá aí na pista do tempão, Guto Ferreira, Lisca doido, você vai dizer assim, não, tô falando dos treinadores que tem. Os treinadores que tem no Brasil, tem uma galera que tá um tempão na pista Sim. e não conseguiu um campeonato brasileiro, malmente uma Copa do Cartel dele, Nordeste. claro. O Fernando Diniz Sim. tá na pista há mais tempo que o Rogério. Tem mais troféu imprensa do que troféu Não, de verdade. esse tem título. Não. Campeão pelo não, Votorantim. tá buscando dentro da sua carreira, às vezes até questionado por causa disso, que falta título.
Você pega o Doriva outro dia tinha o campeonato estadual paulista e o carioca. Tinha um pelo São Paulo e outro pelo Vasco. Tá na pista o Rogério, então, eu fico olhando assim com um ex-companheiro dele de seleção e joguei várias vezes contra. A entrevista do Rogério é sempre bom assim, ó. Quando o São Paulo ganha, ou faz uma partida boa, ele conseguiu ontem um empate com 9, a coletiva do Rogério foi tranquila. Aí dá pra se parecer que ele vai ficar. Quando toma o nabo... Estável como time. Quando toma o nabo, aí chega naquelas coletivas, não vai. Mas aí que tá... Aí você não sabe, tá igual o time. Mas aí que tá o erro dele ficar. Porque aí ele não trabalha só com o lado profissional, é o lado passional que está em jogo. Então, aí ele trabalha diferente no São Paulo. O São Paulo ele bota muito do coração. Por exemplo, qualquer outro time que ele fosse dirigir nessa final sul-americana, ele não iria dirigir da forma que ele quis dirigir o São Paulo nessa final. Sabe, com emoção, com coração. Não. Eu acho que o cara tem que aprender a separar. E o São Paulo não é um bom caminho para ele separar, porque o São Paulo é a extensão da casa dele, é o quintal da casa dele. Então ele mistura muito esse lado passional. O conselho do Zico, que o Zico fala isso muito bem. O Zico fala e com razão. Eu acho que o Zico tem toda a razão. Nunca pensou em dirigir um Flamengo. Então esse lado passional atrapalha o Rogério lá no São Paulo. Ídolo, então separa. Mas você concorda com o Mauro que pra ele a Europa seria melhor? A Europa seria melhor para um monte de gente. E até o Nilson. Eu que não gosto da Europa. Eu acho que qualquer área de atuação da Europa é ótimo. Eu que não gosto do velho continente. O Mauro César foi para Grécia. Eu gosto de ler sobre a Grécia. Eu gosto de ler. O Mauro Betti. Eu gosto de ler sobre a Itália e a Grécia. Eu gosto de ler sobre as 7 maravilhas do mundo. O Farol de Alexandria. Eu gosto de ler sobre Jardim Suspensos da Babilônia. O Jardim Suspensos da Água Branca é mas para ir lá eu não quero, Mauro. Eu fui lá porque eu fui forçado e tinha que pegar uma moeda lá. Se eu pudesse, eu rasgava. Eu gosto de ir aqui na Ponte da Casa Verde. Você morou em eu Paris, gosto de Paraisópolis, que o bicho tá pegando aí. Paris, não é verdade? O bicho tá pegando aí. Mas assim, o Rogério Ceni, você acha que ele se preparando para o inglês? Agora tem que ter um empresário. Tá pensando que ele chega assim de peito aberto e vai entrar? Meu irmão, o Luxemburgo, que é um baita treinador. Principalmente na Premier League. A Primeira Liga, que é o mundo todo vê qualquer jogo, ele tem que ter um empresário muito forte. O Luxemburgo, que é um baita treinador, foi pro Real Madrid por causa do Juan Figueiredo. Então, você tem que ter um cara forte. É um baita treinador. Até para chegar em Portugal. Tem Juliano Bertolucci, que é muito forte. Exatamente. Benfica, Porto, Sporting e o Braga, vai entrar uma luta, meu irmão. É tudo time que tem empresários fortes que dominam ali, ó. É lógico. Você pode tentar buscar lá um Vitória de Guimarães, um Tondela, começar nisso aí assim. E hoje tá tão bom na Europa, tava vendo todos os gols eu vi todos os jogos da Liga dos Campeões. O nosso querido Modo Bet passa aqueles gols lá depois dos campeonatos, né? Termina a rodada, passa tudo. E tava vendo. Hoje tá tão bom na Europa, porque tem até a terceira divisão do Campeonato Europeu. Que passa cada time de Kosovo, time da Romênia, time do mundo todo. E eu tô aprendendo, mas tá igual aqui a Sul-Americana nossa. Que tem cada time assim, de cada país, vários países aí jogando, né? Você vê que time de Israel jogando Liga dos Campeões, né? Então você tem que ter esse acesso também para chegar lá. Tem que ter um empresário forte para botar. Quem é esse treinador? Não, o cara tem um currículo como atleta, jogador de seleção, ganhou tudo com São Paulo. Ou se não, cara, é difícil. Eu acho até mais fácil treinar. Eu estava vendo treinadores uruguaios e argentinos. Eu não sei se eu não sei se é pela colonização, né? Esses caras têm mais até acesso ao trabalho de time europeu do que os brasileiros. Estava vendo, tem muitos jogadores brasileiros espalhados, mas treinador mesmo para trabalhar na Europa, pouco, né? Você vê que aquele lá, ele tem eu acho que só ele no Brasil tem ele e Mano Menezes. Licença da UEFA, né? O Milton Mendes, Vasco, Santa Cruz. Né, Santa Cruz, você vê que ele foi, bateu em Portugal, deve estar desempregado. Boa pergunta. Ele foi para Santa Cruz aí, não sei. Isso não é gritar mesmo. Mas ele foi para Portugal, bateu e votou. Até para ir para Portugal você tem que ter um padrinho forte.